Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 66.486 dólares, se valorizando 1% nesse momento. O Bitcoin que segue aqui consolidando esse range entre 60 mil e 71 mil dólares, né? Bitcoin lateralizado dentro desses níveis, não consegue se projetar acima dos 71.500 dólares desde os primeiros testes naquela região, né? Isso ali mais ou menos em 11 de março. Porém, o Bitcoin, mesmo com toda a pressão, com todo o ceticismo por parte de algumas pessoas, não cai abaixo dos 60 mil dólares. O Bitcoin, até o momento, continua se sustentando dentro desses níveis, né? O Bitcoin está enfrentando um ponto de resistência local agora, justamente onde o preço está sendo transacionado. Tá vendo ali nos 67 mil dólares é o ponto de controle quando a gente usa um perfil de volume por faixa de preço aqui dentro dessa formação de acumulação, né? Então, romper essa região dos 67 mil dólares representa para o Bitcoin a possibilidade seríssima de voltar a retestar a região dos 71 mil dólares para delírio dos pessimistas, né? Para delírio daqueles aqueles caras de cabeça fraca que vieram falar aqui no canal que o BTC flopou. O BTC que segue subindo com volumes financeiros ascendentes, né? Ó, quando ele sobe, a gente vê grandes volumes. Quando ele cai, a gente vê o volume caindo novamente, tá vendo? Ó. Quando o BTC volta a subir, a gente volta a ver volumes fortes, tá vendo? Né? Como nessa pernada aqui, certo? Volumes fortes. Quando o Bitcoin volta a se projetar para baixo, a gente volta a ver um arrefecimento nas barrinhas de volume, né? Assim como está acontecendo agora nessa, que pode ser uma correção plana, né, do Bitcoin, depois dele ter formado uma máxima histórica antes mesmo do halving que está para acontecer, né? O Bitcoin segue aqui com as suas zonas de suporte. A mais forte, eu diria que está aqui na região entre 52 e 54 mil dólares nesse momento, tá? Coincidindo também com essa fase de acumulação bem rápida que o Bitcoin teve dentro desses níveis, né? Mas o suporte, o primeiro nível de suporte está aqui na casa dos 60 mil dólares, tá? O Bitcoin segue consolidando aqui aqueles níveis. O BTC, para atingir um nível de sobrevenda no time frame diário, ele precisa justamente vir testar o Bull Market Support Band lá na região dos, vamos ver aqui, 53 mil dólares, né? O Bitcoin já atingiu uma sobrevenda no 4 horas, né? Quando a gente desce para um time frame um pouco mais sensível, a gente vê que o Bitcoin sobrevendeu nessa agulhada que ele deu no final de semana, com as tensões que rolaram lá no Oriente Médio, né? A gente viu que o Bitcoin, na verdade, a sobrevenda do 4 horas tem se revelado um bom ponto para acumulação de BTC, né? Então, o BTC sobrevendeu mais uma vez lá às 9 do dia 13 e desde então já voltou a se recuperar e teve aqui uma alta que chegou a atingir a casa dos 10% já, né? Então, quem comprou naquele momento de pânico já está com 10% de lucro no Bitcoin. E a gente segue, eu vou nesse vídeo dar um giro aqui por alguns fatos e dados interessantes para a gente seguir a construção da nossa tese, tá? A construção da tese de que veremos uma bull run muito forte acontecendo no Bitcoin entre 2024 e 2025, grandes chances disso acontecer ainda em 2024. Eu vou deixar o convite para você que está chegando aqui pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. E quanto mais você acompanhar o desenvolvimento das análises, melhor vai ser a sua compreensão sobre essa tese. Assistir um vídeo isoladamente, 2 vídeos, o cara que começou a acompanhar os vídeos do canal há um mês ainda não entendeu a tese, ainda não entendeu o meu método, a minha visão, como que eu me comporto em um cenário de alta, em um cenário de baixa. Então, é real dizer que para você realmente conhecer um cara que produz conteúdo para esse mercado, você precisa acompanhar ele mais tempo e ver quais são as visões que ele tem diante de cada situação. Então, convido você a se juntar a nós para que você possa entender os porquês nós acreditamos que esse mercado vai explodir. Por mais que existam panic sellers, apressados que comem crua, que
a gente tem uma convicção de que essa bull run tá em vias de acontecer, tá? Quando eu falo em vias de acontecer, considere que eu tô aqui, já é a minha 8ª temporada nesse mercado, então uma coisa que pode acontecer em poucos meses para mim vai ser assim, né? E a gente segue. Vamos aqui então dar esse giro por fatos e dados e aí a gente volta no gráfico no final, como a gente sempre faz. O Bitcoin, investidores, está a menos de 700 blocos de efetivar o halving. Estamos já aqui no bloco de número 839.339, o halving vai acontecer no bloco de 840 mil. Então estamos muito próximos de ver aquele choque de oferta acontecendo no Bitcoin. Isso vai acontecer nesta semana, né? E falando daquele contexto de tensões geopolíticas, olha só, o gabinete de Israel discute como e quando responder ao ataque do Irã, dizem autoridades. Ou seja, Israel vai responder esse ataque. Na realidade, isso é o que a comunidade internacional não quer, né? Tá todo mundo falando para os caras, deixa isso para lá, o ataque deles foi controlado, não causou grandes danos, e não existe necessidade de responder a esses ataques, mas há quem diga que Israel vai atacar estações de desenvolvimento nuclear lá no Irã. Se isso acontecer, provavelmente a gente vai ver tensão no mercado novamente, o Bitcoin pode cair, as altcoins podem cair ainda mais, aí aquela galerinha que não entendeu ainda a dinâmica de investimento nessa indústria, a galera de cabeça fraca vai vir aqui nos comentários reclamar, enfim, é o desenvolvimento do mercado como ele é e ele sempre mexendo com a emoção da galera de cabeça forte e de cabeça fraca, né? Mas a gente segue monitorando aqui no canal. Eu não gosto de ficar falando de geopolítica, apesar de acompanhar muito isso fora aqui do canal, tá? A gente precisa estar por dentro disso que está acontecendo na macroeconomia e na geopolítica. Eu não gosto muito de ficar falando disso porque não me sinto capacitado, não sou um especialista em geopolítica, às vezes eu posso chegar aqui e falar alguma besteira, então eu procuro falar o mínimo e trazer só as informações realmente que os canais especializados reportam aí pra gente, né? Mas a gente segue acompanhando, isso aqui é importante de um ponto de vista não só como investidor, mas também como ser humano, né? A gente não gosta, brasileiro não gosta desse quebra-pau. Brasileiro gosta de paz, então a gente torce para que isso, que essas tensões aí sejam realmente controladas, né? E já entrando aqui no que mais nos interessa, né? Que é ver a demanda por Bitcoin explodindo. Os ETFs de Bitcoin e Ethereum lá em Hong Kong foram aprovados, investidores. Então, em poucos dias a gente vai ver aí as gestoras que fizeram a solicitação desses ETFs passando a negociar. Não só Bitcoin, viu? Ethereum também. E uma das gestoras disse: a introdução dos ETFs à vista desses ativos virtuais, ou digitais, eu prefiro o termo digitais, não só prover aos investidores oportunidades de alocação em uma nova classe de ativos, mas também reforça o status de Hong Kong como um centro financeiro internacional e um hub para os ativos digitais, né? Então, mais vias legais sendo oferecidas para investidores asiáticos terem exposição a Bitcoin e Ethereum. Halving está para acontecer. Não precisa ser Nobel de Economia para entender que vai rolar um choque de oferta muito forte. Ele vai só se intensificar à medida que o preço se projetar e mais gente vai querer se expor a Bitcoin e Ethereum também, né? Então, no campo fundamental, apesar desses ruídos, né, e dessa oscilação do preço que é absolutamente natural, os fundamentos para a exposição do Bitcoin seguem sendo fortalecidos cada vez mais, né? E um outro indicativo, né, de alta para o Bitcoin é a emissão de USDT, né? Emissão de dólar Tether, que apesar das quedas aqui, tá vendo? Apesar do Bitcoin ter lateralizado, né? Nessa parte final do gráfico aqui, a gente vê que a emissão de dólar Tether segue frenética e vejam que o preço do Bitcoin acompanha essa emissão, certo? Por mais que hajam oscilações, o preço oscila muito mais que a emissão de dólar Tether, tá vendo? Aqui a gente teve uma queda, os dólar Tether continuaram sendo emitidos e o preço voltou a subir. A tendência é que isso continue acontecendo, para a loucura dos pessimistas. E olha só, se alguns caras
se assustam com essas quedas e vendem e saem do mercado falando vou voltar para B3, vou voltar para os dividendos do Banco do Brasil, essas novas baleias, né, que são entidades ou endereços que possuem bitcoins com idade média abaixo de 155 dias explodindo, tá vendo? A acumulação por parte dessas novas baleias está cada vez mais frenética. E esse gráfico mostra pra gente o percentual de oscilação no Open Interest do Bitcoin, considerando os últimos 30 dias. E o que acontece é que quando esse indicador atinge esses patamares fortemente negativos, a gente, neste ciclo, olha só, neste ciclo de 2023, 2024, nós temos visto fundos se formando, tá vendo? Ó, nós estamos nesse ponto aqui, dessa bolinha, nós, inclusive, estamos abaixo desse ponto que a gente teve aquele primeiro fundo na primeira correção do ciclo, tivemos um segundo fundo também na segunda fase corretiva do ciclo, depois nós tivemos este fundo aqui, ó, que coincidiu com essa fase corretiva também, e aí a gente teve as escaladas no preço do Bitcoin depois dessa margem de oscilação no Open Interest atingir esses patamares agudos, né? E quando a gente olha a razão entre lucros e perdas realizadas, nós atingimos aqui um patamar abaixo de zero, que historicamente costuma marcar o fundo do Bitcoin no último período de 6 meses. Então, quando a gente vê esse patamar sendo atingido, isso representa um grande número de investidores vendendo no prejuízo. Isso, quando você olha para os últimos 6 meses, normalmente isso costuma marcar o fundo, tá, da movimentação de preço. E para e pensa, para o cara tá vendendo no prejuízo nessa altura, o que ele foi? Ele foi um comprador de hype, ele comprou recentemente, ele comprou Bitcoin acima de 65 mil dólares, né? Então, são provavelmente novos investidores que estão se apavorando e vendendo, né? E o Realized Price dos short-term holders, o preço médio dos investidores de curto prazo, subiu um pouquinho e está ali na casa dos 58.800 dólares, né? Esse é um suporte muito importante para o preço do Bitcoin, tá? Porque, como falei no último vídeo, a tendência é, se o preço cair abaixo desse preço médio dos investidores de curto prazo, como são novos investidores, caras que ainda não entenderam, por exemplo, uma tese de investimento, não entenderam os porquês, costumam vender. A tendência é que esses caras vendam, né? Eles vão se assustar, eles vão entrar no prejuízo e aí eles vão ir lá e vender seus bitcoins. Por isso que é bem importante para o Bitcoin que ele se mantenha acima desses níveis para não assustar esses investidores de mãos fracas, né? A gente também teve uma queda bem importante aqui no MVRV, né? Que estava aqui em patamares altos. Foi bem importante essas quedas, porque arrefeceram vários indicadores on-chain, vários indicadores da análise técnica, vários indicadores de atividade nos mercados futuros, e isso é sim o palco para o Bitcoin voltar a subir mais, né? E olhando o comportamento do gráfico do valor de mercado das altcoins, investidores, essas quedas que nós tivemos nessas últimas semanas são quedas absolutamente naturais e que foram observadas nos últimos ciclos também, tá vendo? A gente, quando nós fizemos o rompimento de uma região de resistência, a gente viu o market cap das altcoins voltando para revalidar, retestar essa região que era uma antiga resistência. Isso também aconteceu no ciclo de 2020, tá vendo? Houve o rompimento e um reteste para depois a gente ver a real escalada acontecendo nas semanas e meses subsequentes. Isso também aconteceu em 2016, tá vendo? Houve aqui o rompimento, depois um reteste, para depois a gente ver uma escalada acontecendo. E falando do comportamento das altcoins no ciclo passado, a gente teve um novo all-time high acontecendo 287 dias depois do halving, né? Foi mais ou menos aqui, o halving é essa linha vertical, tá vendo? Então foi mais ou menos aqui que as altcoins superaram o topo do ciclo anterior, certo? Depois que elas superaram esse topo anterior, elas dispararam 200%, né? E se a gente tiver realmente alguma similaridade desse movimento nesse ciclo, o novo all-time high das altcoins pode acontecer lá no último trimestre do ano, tá? Então, se houver uma similaridade, a paciência será um atributo obrigatório para quem quiser ter sucesso, né?
O market cap das altcoins, segundo esse estudo, pode atingir um topo lá na casa dos 5 trilhões de dólares, isso excluindo a Ethereum lá em 2025, né? O ponto aqui é que esse ciclo está sendo um pouco mais antecipado, né? A gente está aqui olhando um estudo que está só replicando o que aconteceu no último ciclo para o ciclo atual. Mas existe sim uma possibilidade de que as coisas aconteçam antes. Mas veja, possibilidade, não é certeza de nada, não adianta ter pressa para investir neste mercado, certo? Então esse foi o nosso giro de dados e de estudos e de indicadores investidores. Bitcoin deu uma arrefecidazinha aqui, ó, ele chegou a bater 1% de alta, agora há pouco já caiu para 0,40, né? Eu estava vendo aqui que os futuros do S&P operam em alta, 0,81%, ou seja, o mercado tradicional meio que ignorou os ataques que aconteceram lá no final de semana lá do Irã e tudo mais, porém a gente vê aqui que o S&P entrou em uma tendência de baixa no gráfico de 4 horas, né? Topos e fundos descendentes. Vamos ver então se essa tendência de baixa vai ter continuidade ou em um eventual rompimento aqui para cima dessa base, dessa linha de tendência de baixa, a gente pode ver até o S&P, o mercado americano é extremamente ganancioso, a gente pode ver até voltando a se projetar para cima. Segunda e terça, né, essa abertura de semana para o mercado vai ser crucial para o Bitcoin também, né? O DXY está operando já ali com uma leve alta, né, 0,13, muito próximo da estabilidade, mas DXY rompeu aqui uma região de resistência e está vindo testar aqui uma região de resistência ainda mais forte ali nos 107 pontos, ele está nos 106 pontos, né? Eu tenho falado e mostrado para vocês que o palco ideal para o Bitcoin subir é esse gráfico do DXY cair, né? Isso é bom não só para o Bitcoin, mas para outros ativos de risco também, né? E a gente segue, investidores. Independente das oscilações, sabemos que a tendência geral dos preços do Bitcoin são para cima, topos e fundos ascendentes, certo? Tendência geral dos preços é para cima, mas oscilações podem acontecer, por isso temos que ser fortes e ter o psicológico forte, estar preparado e aproveitar os momentos de queda para fazer DCA também, tem que ter coragem para comprar quando cai. As altcoins abriram aqui uma janela de oportunidades que na minha análise é fenomenal, assim, pré-halving a gente tem uma queda de quase 50% em várias altcoins, é um verdadeiro presente para quem estava esperando, apesar de que, como falei, os covardes e panic sellers não vão conseguir enxergar isso, entendeu? Eles são míopes, então não dê ouvidos para os derrotados, você nunca viu um cara vencedor se inspirando em quem foi derrotado. Então, o cara tá falando, você tá aqui, ó, focado. Atenção seletiva, não vai ficar dando ouvido para quem não tem capacidade de vencer. E a gente segue em frente. Inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixa o like se gostou do vídeo. Seguimos em frente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.